Quase todos, se não todos, os manuscritos originais feitos pelos escritores da Bíblia eram em forma de pergaminho. No século II d.C., os escribas cristãos desenvolveram um novo e inovador formato de publicação conhecido como códice ou livro. Aqui na cidade de Constantinopla, alguns dos primeiros livros ou códices foram produzidos. Os escribas que copiavam as escrituras à mão agora começavam a escrever em páginas individuais. Essas páginas ou folhas eram presas em pequenos grupos chamados uniões ou assinaturas. As uniões eram então costuradas juntas de um lado numa lombada. Pela primeira vez, a Bíblia inteira pôde ser contida em alguns volumes portáteis. A produção deste livro permitia a rápida expansão da fé cristã no mundo mediterrâneo. Este período também viu a tradução das escrituras para outros idiomas, como latim, armênio, eslovônico, siríaco e copta. Algumas vezes, desenhos artísticos ou pinturas chamados iluminações eram adicionados às páginas. Ao comparar esses manuscritos, estudiosos encontraram notável concordância entre as traduções. Embora estejam em diferentes línguas, são testemunhas incríveis da maneira que Deus preservou a precisão da sua palavra. E quanto aos livros que compõem a própria Bíblia? Afinal de contas, a Bíblia é uma coleção de 66 trabalhos escritos ao longo de muitos séculos. Gênesis, Êxodo, Daniel, Mateus, Marcos, Gálatas, só para mencionar alguns. Os 40 autores da Bíblia não são os únicos escritores de material cristão. Como podemos ter certeza de que os 66 livros da Bíblia são os livros que Deus planejou incluir? Há escrituras perdidas que ainda serão descobertas? Há livros em nossa Bíblia que não pertencem ali? Essas perguntas levantam a questão da canonicidade. Como podemos saber que a Bíblia que temos hoje representa o cânon completo das Escrituras inspiradas? A Bíblia é a palavra de Deus, então tudo ali deve ter autoridade. Deve vir de Deus para poder ser a palavra de Deus. Então deve haver um controle de quais livros pertencem e quais livros não pertencem. Logo, algumas decisões foram tomadas, algumas regras foram impostas em relação ao que era realmente a palavra de Deus e o que era simplesmente boa literatura, mas não especificamente a palavra de Deus. A palavra canon significa simplesmente um padrão, ou uma regra, um meio de medir a autenticidade de alguma coisa. Os primeiros sacerdotes das igrejas decidiram um conjunto de regras através das quais iriam descobrir quais escritos eram escrituras inspiradas e quais não eram. Por que é importante? Por duas razões. Primeira é que você não quer livros ou escritos neste canon, se preferir nesta lista, nesta coleção, que não sejam autorizadas, que não sejam inspiradas, que não pertencem ali, que não podem conter erros. Então, tendo uma lista de padrões pelos quais medir, elimina-se qualquer coisa que possa não pertencer ali. Mas a segunda é muito importante, e esta é se assegurar de que tem tudo que realmente pertence ali. Na Bíblia moderna, o Antigo Testamento é composto de 39 livros. Quando Deus começou a dar sua revelação a Moisés, ele não apenas o instruiu a escrever o que iria dizer, mas também fez de Moisés o responsável por esses manuscritos originais inspirados. Em Deuteronômio 31, lemos que Deus mandou Moisés pegar os livros que ele havia escrito e os guardar no tabernáculo, mais especificamente na Arca da Aliança. Era o lugar mais seguro em toda a nação de Israel. E era ali que Deus queria os manuscritos. Então, na medida em que eram escritos, eles passaram a ser coletados e era Deus que fazia as escolhas. Deus dizia, Moisés, escreva isso, Moisés, coloque ali. E Deus estava direcionando o processo de coleta. Então, quando chegamos aos escritos adicionais, Josué, por exemplo, e seus registros de conquista,
Ao final do livro de Josué, depois que Deus o instruiu a escrever, ele disse: pegue o seu livro e o coloque junto com os livros de Moisés. Coloque-o no tabernáculo novamente, um lugar seguro. O próximo profeta depois de Josué foi Samuel. Nós lemos em 1 Crônicas 29, versículo 29, que nas crônicas de Samuel e de Natã e de Gade estão as histórias dos reis. Então sabemos que havia 3 profetas envolvidos no registro da história da monarquia em Israel. E eram Samuel, Gade e Natã. Estes livros foram coletados e mantidos pelos sacerdotes no tabernáculo primeiro, e depois no templo, e em seguida Davi escreveu 73 salmos, e outros escreveram alguns salmos que foram coletados. O filho de Davi, seu filho muito sábio, Salomão, começou a escrever e escreveu poesias e também provérbios. Nos deu o Eclesiastes, e todos esses diferentes livros foram adicionados. E os profetas, é claro, eles começaram a escrever, e esses livros eram vistos como vindos de Deus e eram colocados no mesmo lugar. Malaquias é chamado de selo dos profetas pelas autoridades judaicas, e com isso queriam dizer que ele é o último deles, ele é o último profeta a falar, por isso seus escritos foram os últimos a serem incluídos. Então, no que diz respeito à nação judaica, o cânon termina com Malaquias. Por volta de 450 a.C., Esdras havia voltado da Babilônia e era um velho sacerdote em Israel. Parece que, de acordo com a tradição, sob a liderança de Esdras, os sacerdotes e oficiais da grande sinagoga canonizaram livros adicionais do Antigo Testamento. Quando Esdras juntou os livros, ele os classificou em 2 categorias. Os livros de Moisés eram tão significativos que foram colocados em uma seção separada. Os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, chamado de Torá. Esta era uma categoria porque era tão significativa como a fundação da literatura de Israel. Então os outros livros foram colocados na categoria dos profetas. Os livros históricos eram chamados de primeiros profetas e os profetas mesmo eram chamados de últimos profetas. Havia 2 grupos, a lei e os profetas. Foi por isso que Jesus, em Mateus 5,17, disse: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Essas são as 2 categorias. Mais à frente, na época da Septuaginta, aos 200, do século II, século III a.C., eles foram divididos em 3 categorias. Foi adicionada a categoria dos escritos. Os livros poéticos foram colocados nesta categoria: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos de Salomão. Então havia 3 divisões, mas originalmente havia apenas 2. Alguns outros livros quase entraram no Novo Testamento, mas os judeus nunca os aceitaram. Outros discutiram o caso, mas foi Paulo, em Romanos capítulo 3, que disse que Deus deu aos judeus o maior dos privilégios, e esse foi o de serem os repositórios dos oráculos de Deus. Deus deu a eles a responsabilidade de serem os editores-chefes para manter tudo junto. De modo que todo o processo de coletar foi ordenado por Deus. Há uma supervisão providencial, não era apenas a escolha dos homens. Quem coletava os livros e decidia quais deveriam estar ali? A resposta simples era Deus. Muitos acreditam que na época de Cristo o cânon do Antigo Testamento já estava fechado. O processo para juntar os livros do Novo Testamento foi bem diferente do usado no Antigo. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos antes do ano 100 depois de Cristo. Então, nós podemos dizer que, historicamente, o cânon estava completo no ano 100 depois de Cristo, mas o trabalho da Igreja em reconhecer e organizar este cânon ocorreu em um certo período. Alguns testes eram aplicados aos livros para determinar se pertenciam ao cânon ou não. Novamente, precisamos nos lembrar o que é o cânon. É uma vara de medida, uma vareta. Ainda é Deus quem determina o cânon, e é responsabilidade do homem reconhecê-lo. O primeiro teste era o teste da inspiração. Eles olhavam para o livro e viam se este livro continha as marcas da inspiração. Ele tinha aquele tom elevado, suas palavras eram verdadeiras. O segundo teste era o teste da autoria. Quem escreveu o livro? Foi um dos apóstolos? Alguém ligado ao círculo apostólico? O terceiro teste lidava com o assunto em questão.
Ele centralizava-se em ou sobre uma pessoa e no trabalho de Jesus Cristo, e alguém já disse bem que o próprio Cristo e o canon, ele é a medida. Então, medimos o livro pelo que ele fala sobre Cristo, e o quarto teste é o que chamamos de leitura pública das Escrituras. Era lido em cultos de adoração? No Antigo Testamento, durante os momentos de culto, os judeus liam o livro da lei. Lemos sobre Esdras fazendo isso. Este livro seria lido em reuniões públicas, em reuniões de culto da igreja? Se um livro desses passasse por estes 4 testes de canonicidade, então ele seria incluído no canon. E isso nos dá uma outra definição da palavra canon. Significa uma lista de livros que completam as Escrituras. Por volta do ano, digamos, 165 depois de Cristo, no ano 165, chegou-se a um acordo geral sobre os evangelhos, que estavam agora circulando como unidades, e as epístolas de Paulo. Mas naquela época, um herege se manifestou na igreja, e o seu nome era Marciano. Marciano fez o seu próprio canon. Tinha 11 livros, um evangelho, que era o evangelho de Bluff, e 10 das epístolas de Paulo. E a igreja precisava responder a isso. Então, por volta do ano 200 depois de Cristo, não apenas se chegou a um acordo em relação aos evangelhos e às epístolas de Paulo, mas também em relação ao livro de Atos e ao livro 1 de Pedro, e provavelmente as epístolas de João e o livro do Apocalipse. Durante esse período, alguns livros também foram criticados e usavam um termo técnico. Era chamado antilegomena. O termo era antilegomena. E isso simplesmente significa falar contra. 4 livros foram considerados assim. Em outras palavras, havia dúvida se esses livros faziam parte das Escrituras. Um deles era o livro de Hebreus, pois era um livro anônimo. O livro de Tiago, pois aparentemente estava ensinando justificação pelas obras, ao contrário da justificação pela fé. O livro de 2 Pedro, pois a linguagem parece tão diferente da usada em 1 Pedro, e o livro de Judas, pois ele era meio-irmão de Jesus. Mas, depois de um período de tempo, estes livros que originalmente foram desconsiderados foram reconhecidos como escrituras. A primeira menção que temos de todos os 27 livros que compõem o canon do Novo Testamento foi no ano 367 depois de Cristo, quando Atanásio, o grande reformador de Alexandria, escreveu em sua carta, listou todos os 27. E o reconhecimento oficial desses livros aconteceu em 397 depois de Cristo, num concílio chamado Concílio de Cartago. Então, como resultado, o canon do Novo Testamento inclui 27 livros. Olhar para este livro nos ajuda a entender o processo de canonização. O que precisamos nos lembrar é que os livros, os evangelhos nesse caso, foram originalmente escritos como livros separados. Depois de um certo tempo eles foram reunidos, e o que temos aqui é o mais antigo manuscrito grego exibido no Scriptorium. É datado aproximadamente do início do século IX. E algumas de suas características distintas é que contém retratos de cada um dos escritores dos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. A escrita manual, ou o tipo de escrita usada, é chamada minúscula, e esta palavra simplesmente significa pequeno. Muitos escritos do Novo Testamento grego foram feitos antes de 800 depois de Cristo. Foram escritos num outro modo, chamado sem o selo, ou letras maiúsculas. Este é escrito em letras minúsculas, ou como chamamos, cursivas. Outra característica distinta deste livro é que acreditamos que ele mostra o tipo de texto bizantino. Havia certas famílias de manuscritos. Alguns manuscritos são originais da Alexandria, no Egito, outros de Roma, que chamamos texto ocidental, mas em Constantinopla a maioria dos manuscritos sobreviveu naquela área, e este é de Constantinopla. É o que chamamos de texto bizantino. Uma das características do texto bizantino é que ele possui o final mais longo do livro de Marcos. Ele contém Marcos 16, versículos de 9 a 20.
Alguns dos manuscritos mais antigos, na verdade, admitem essa parte do livro de Marcos. A segunda característica que o torna quase único é o relato sobre a mulher apanhada em adultério. Isto que está narrado no Evangelho de João, capítulo 7, do versículo 53 aos 11 primeiros versículos do capítulo 8, é omitido nesse manuscrito, mas o escriba, na verdade, o colocou na margem. Então está lá, mas não é parte do texto. Isto é uma testemunha de como a igreja primitiva reuniu as Escrituras. Nós podemos ser gratos por Deus ter guiado a igreja em reconhecer quais livros eram escritura. Nós podemos ser confiantes de que temos todos os livros que Deus queria que tivéssemos. E essa confiança que gerou a orientação e dedicação para muitos homens fiéis que copiaram as Escrituras.